A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento Clinical Center, tudo em um só lugar. Olá, telespectador do DigiShow Entrevista. O nosso entrevistado desta semana é o conselheiro e presidente do Conselho Regional de Administração, o senhor Fábio Lúcio Costa. Senhor Fábio, seja muito bem-vindo ao DigiShow Entrevista para a gente conversar, falar da importância do Conselho e falar da importância dessa profissão, né, que tanto faz bem para o mercado do Estado do Pará. Obrigado, Eli. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, voltado aí, conversando com nossos telespectadores, tá certo? É uma alegria imensa, enquanto presidente, estar batendo esse papo com você aqui. E aí a gente vai falar aqui para o telespectador todas as funcionalidades, os cursos, o que o Conselho pode, né, ajudar na vida, tanto do trabalhador quanto do estudante, que tem alguns cursos também desenvolvido para eles. Então, de bate pronto, eu já pergunto aqui para o senhor Fábio. Senhor Fábio, qual a importância do CFA Talentos? Bom, na verdade é o seguinte, a CFA Talentos é um programa, tá certo, que abrange reunir profissionais de administração e fazer um link desses profissionais junto com as empresas que necessitam de mão de obra focada na administração. A gente nós somos 27 conselhos regionais pelo Brasil, né, das 27 unidades federativas, dentro do sistema CFA, que é o Conselho Federal de Administração, e esse programa faz com que os profissionais de cada estado façam um link para aquelas empresas que têm necessidade de ter a mão de obra qualificada na área de administração. E aí cabe ao papel do CRA exatamente fazer essa junção, apresentando para os profissionais as empresas que estão aí com vagas, vamos dizer assim, para atender esses profissionais. Batemos na porta dos nossos profissionais, que são aqueles registrados conosco, e a gente faz essa ligação entre esse profissional e essas empresas. Existe muita diferença desse programa para o CFA Capacita? O Capacita é um programa focado pelo próprio nome está dizendo, tá certo? Ele está passando por uma reestruturação dentro do Conselho Federal, mas é capacitar os profissionais. É aquele profissional que já está no mercado e que a gente há uma necessidade de especialização, de um trabalho mais focado em determinada área. Esse programa existe a nível Brasil e está passando por uma reestruturação. Tanto é que o próprio CFA, dentro do CFA nós temos a ACADEME, que é a Academia do Administrador, tá certo? Vamos dizer assim, uma extensão maior do Capacita. É a gente tentar botar dentro dessa academia diversos cursos que estão sendo oferecidos para os profissionais em termos da área de administração para todo o Brasil. Entendi. Agora, eu queria entender, até para o telespectador que está em casa, por sinal, eu estou conversando aqui com o presidente do Conselho Regional de Administração, o senhor Fábio Lúcio Costa. É a pessoa mais capacitada para falar aqui no estado sobre a profissão. Senhor Fábio, uma pergunta. Os estudantes de administração podem se inscrever no Conselho? Sim. Na verdade, se registrar, né? Registrar, isso que eu ia te dizer. Registrar, Na verdade, se registrar. Como é que funciona essa questão do registro, tá? Os Conselhos Regionais de Administração, nós temos 32 profissões no Brasil que são regulamentadas por lei, lei federal, tá certo? Em que tem um papel fundamental junto à sociedade de defender os profissionais que estão aí no mercado, além de
trabalhar toda essa questão da profissão em termos de legalidade, tá certo? Nós temos o Conselho Regional de Administração, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Odontologia, são 32 profissões, o Conselho Regional de Economia, que tem essa função de fiscalizar e trabalhar a defesa dos profissionais dentro do mercado, dentro dos negócios, tanto das empresas da iniciativa privada como dos próprios órgãos públicos, tá certo? E aí, todo aquele profissional, aquele aluno que sai da academia, graduado em determinado, especializado, no nosso caso, a administração, graduado em administração, quando ele sai da academia, ele é um bacharel em administração. Ele tem que bater a porta do Conselho Regional e aí se faz o registro. Hoje, no estado do Pará, nós temos cerca de 11.500 profissionais registrados dentro do CRA. Bom, o registro em si é do profissional de administração em suas vastas áreas focadas naquilo que é de gestão, que é de administração. E os alunos? Como esse aluno amanhã será um profissional, ao se formar, ele bate a porta do CRA para seu registro. O que é que a gente tem? A gente tem um cadastro, vamos dizer assim, de registro de estudantes. Claro que o caso do registro de estudante, ele não é obrigatório, é apenas para que ele já comece a ter um link junto conosco dentro do CRA, que ali a gente vai ter ele como estudante de administração, a gente fornece a carteirinha, é gratuita inclusive para os nossos acadêmicos, na nossa turma que está dentro da universidade, independente do período que ele curse dentro da universidade. Essa carteira inclusive é renovada a cada 2 anos, com a anuência inclusive da própria instituição, para que ele não perca o vínculo com a instituição, e a gente tem um cadastro, um registro desses estudantes junto ao CRA, a exemplo do registro do profissional de administração, que nesse caso é obrigatório, o profissional que está atuando é obrigatório. Na verdade, então, o do profissional obrigatório, o do estudante é opcional, é isso? É opcional. Mas aí, no caso, quando ele se forma, termina o curso, aí passa a ser obrigatório, mas tem um detalhe, doutor Fábio, como é que é feito essa mudança quando o aluno se forma para quando ele vira profissional? Tem alguma alteração na hora, já automaticamente ou não? Não, ele precisa fazer o registro de profissional, ele precisa, vamos dizer assim, começar do zero, muda tudo. E quando ele muda essa questão para o profissional, ele precisa apresentar para a gente aquela documentação exigida, inclusive documentação de fornecimento da universidade ou da faculdade, tá certo? Da instituição de ensino, com o diploma, o histórico escolar, tudo isso para que demonstre que ele se tornou um profissional. Por quê? Esse profissional, quando ele for exercer a profissão dele em qualquer uma das empresas, quer iniciativa privada, quer do órgão público, que exija a necessidade dele ser formado em administração, ele precisa apresentar essa carteira. Por isso, o registro é obrigatório para o profissional. Entendi. Telespectador, estou falando aqui com o doutor Fábio Lúcio Costa, presidente do Conselho Regional de Administração. É bom tirar essas dúvidas, tem muita gente, muito estudante também que acompanha a gente aqui no DigiShow Entrevista e tem algumas dúvidas, né? Eu fiquei sabendo, doutor Fábio, que vocês têm um projeto muito interessante lá com a Santa Casa, né? Com o Banco de Leite. Eu queria entender, saber como iniciou, como, quando e a finalidade desse trabalho que o Conselho tem lá no Eli, é muito interessante, Eli. Deixa eu te dizer, quando a gente pensa em Conselho Regional, a gente pensa que o Conselho Regional é apenas um cobrador de anuidade, pensa que não é bem isso, tá certo? Ele tem um papel fundamental que é a defesa da profissão. É a defesa do profissional de administração que está aí no mercado e aqueles que ainda não estão no mercado, mas há uma necessidade. É até interessante dizer isso, que quando uma pessoa, um aluno sai da universidade, como eu falei, ele é bacharel em administração, ele não é administrador, ele é apenas bacharel. Ele só passa a ser administrador e só pode utilizar a nomenclatura de administrador quando ele se registra no seu conselho.
E aí, o Conselho tem esse papel fundamental, que é de fiscalização da profissão, que é da defesa dos profissionais, mas ele tem um papel junto à sociedade também, de estar trabalhando essa questão social, até para entender que o Conselho existe, é uma instituição, é uma autarquia federal, precisa ser bastante claro, todos os conselhos que regulamentam profissão no Brasil todo, é uma autarquia federal, é ligada a um Conselho Federal que tem sede em Brasília. Mas a gente precisava trabalhar isso de forma de contribuir com a sociedade. E aí a gente, dentro da nossa gestão, tem um trabalho muito focado, a gente tem o que nós chamamos ADM Mulher, é um grupo de mulheres administradoras, profissionais de administração, que a gente, por portaria, criou para cuidar da parte da administração exercida pelas mulheres. E ela, além desse papel, elas têm um papel que seria, vamos dizer assim, um braço social. E a gente fez um trabalho de aproximação junto à Santa Casa, que tem uma campanha maravilhosa, que é a doação de frascos com tampas de plástico. É bom dizer isso, tá certo? O quanto isso é fundamental. E a gente, às vezes, nem imagina, a sociedade não tem nem conhecimento disso. O leite materno é o primeiro alimento do ser humano, do nosso bebê, e ele é fundamental para muitos dos bebês que estão dentro de uma UTI neonatal. E para que a gente tenha, inclusive, condições de estar alimentando esses bebês, a gente precisa ter um banco de leite humano. E a Santa Casa, que é referência no Brasil nesse armazenamento, ela há necessidade de ter os vasilhames, que são os frascos de vidro, para que possa abastecer esse banco de leite. As mamães que têm bebês aí e que têm um excesso de leite, elas recolhem, a própria Santa Casa tem um apoio, inclusive, do Corpo de Bombeiro do Estado, que vai até essas mamães, que elas são cadastradas e elas servem de ajuda nesse armazenamento do leite. E há uma necessidade enorme desses frascos e tem dificuldade da gente ter. Aí a gente precisa sensibilizar a sociedade, sensibilizar os profissionais, aí envolve todos os profissionais da administração, que a gente já ampliou isso para a sociedade de forma geral. Nós tivemos, inclusive, na Associação Comercial do Pará, eu fui presidente da Associação Comercial do Pará, estamos fazendo uma parceria com a Associação Comercial do Pará também, nos ajudar no recolhimento desses frascos de vidro, que muitas das vezes a gente joga no lixo, até a gente está contribuindo com a questão de sustentabilidade. Recolher esses vidros, esses frasquinhos de vidro, só serve aqueles com tampa de plástico, porque eles passam por um processo de lavagem, de temperatura, e doar para a Santa Casa. A gente lançou isso nesse mês de setembro. Por que o mês de setembro? Porque é exatamente o mês que a gente comemora o Dia do Profissional da Administração. Por lei é dia 9 de setembro, aqui no estado, inclusive, é lei estadual, foi sancionado em 2021 pelo nosso governador, e a gente tem aí uma campanha que a gente não vai deixar só no mês de setembro, a gente vai seguir com ela, que é exatamente recolher esses vidros e doar para a nossa Santa Casa. Quantos litros, quantos frascos vocês conseguem arrecadar durante um mês, em média? Hoje nós já temos aí cerca de uns 30 frascos e começamos agora dia 15, tá? Nós estamos aí, para você ter ideia, que foi muito rápido. Está iniciando o trabalho. A ideia começou agora em setembro, a campanha foi lançada agora no dia 15 de setembro. O senhor falou que essa é uma campanha que geralmente é direcionada pelas mulheres. E a gente vive um momento que as mulheres estão dominando o mundo, né? É verdade. E eu queria entender qual o papel, além desse, da mulher dentro do Conselho. Não, nós temos conselheiras regionais e federal, mulheres, tá certo? Qual é a ideia? Cresce muito. Eu fiz um levantamento recentemente, tá certo? 48% dos profissionais no CRA Pará registrado são de profissionais mulheres, tá certo? Vamos dizer aí que a gente já está aí 50%, tanto de homens como mulheres nesse sentido. Ou seja, existe um vasto campo aí onde as mulheres estão dominando, como você mesmo falou, e na administração não é diferente, tá? A mulher hoje tem um papel
preponderante dentro da ciência da administração sobre isso, e tanto é que nós temos conselheiras, criamos esse espaço a nível Brasil. Existe no Conselho Federal um espaço da ADM Mulher, como tem nos conselhos regionais, e tem um papel fundamental de estar junto com essas profissionais, com as alunas de administração, demonstrando esse trabalho que tem sido magnífico dentro do nosso contexto. Legal, legal saber. Volto aqui, estou falando aqui com o presidente do Conselho Regional de Administração aqui no Pará, o nosso Fábio Lúcio Costa. Fábio, você falou de sustentabilidade, então não dá para fugir do tema do momento. Qual vai ser o papel do Conselho na COP? Pois bem, a gente já tem trabalhado nisso, tá? Em todo sentido, hoje a gente está falando muito sobre a COP30, né? Eu tenho a honra também de ser conselheiro do SEBRAE, eu faço parte do sistema SEBRAE e a gente tem uma estrutura forte lá dentro do SEBRAE com relação à COP30. A COP30, que vai acontecer em 2025, e é bom a gente sempre falar sobre isso, tá certo? Quando a gente fala sobre a COP30, a população ainda não conhece o que é de fato a COP30. É uma conferência que reúne os países que discutem a questão climática e sustentabilidade em todo o planeta. Quando ela fala em 30, é exatamente a reunião de número 30, tá certo? Isso vai acontecer em 2025. E dizendo isso, nós estamos em 2023, nós vamos ter ainda a COP28 e a COP29. A 28 vai ser em Dubai agora em novembro e a 29 em 2024 ainda não tem sede definida. E por que eu estou dizendo isso ali? E a gente está discutindo e o mundo todo está falando na 30, que vai acontecer em 25. Porque é a primeira vez que está acontecendo uma COP dentro da Amazônia em si, a porta da Amazônia, dentro do estado do Pará. E isso faz com que o mundo todo comece a discutir. Pela primeira vez a gente vai discutir a Amazônia dentro da Amazônia. Porque todas as COP que aconteceu para trás, sempre se fala na Amazônia. Tá? Sempre se fala na Amazônia por questão climática, questão da preservação, tudo isso. E a gente está tendo o privilégio de ser, pela primeira vez, dentro da Amazônia em 2025. O legado que a COP30 vai nos deixar talvez seja maior do que o evento da COP30. A COP30 leva aí 10, 15 dias de trabalho que vai acontecer aqui dentro do estado. A gente está esperando muita gente, estipula aí entre 50 a 80 mil pessoas dentro de Belém. Fazer um evento de discussão climática e sustentável dentro da cidade de Belém. Mas e depois, tá certo? Aí esse legado que a COP vai trazer para a gente, as reformas estruturantes que está sendo feita aí com o governo do estado, em parceria com o governo federal, a iniciativa privada está entrando e está discutindo isso. E aí há uma necessidade de se entender, quando você fala na administração, que a administração é tudo. A administração é uma ciência muito eclética, muito abrangente. E há uma necessidade da gente trabalhar muito nesse sentido. E o CRA, a gente tem conversado com o SEBRAE, tem conversado com as outras entidades, está se colocando à disposição de contribuir com os profissionais que nós temos em termos de gestão, de discussão. Porque dentro do contexto de cursos que são registrados no CRA, está todos os cursos focados na administração. É gestão de recursos financeiros, é gestão de recursos humanos, é gestão de recursos sustentáveis, de logística. Quer dizer, nesse sentido, faz parte da administração, inclusive da COP. A gente só precisa estar interagindo e trabalhando isso. Legal, que bom. Mais uma vez, venho aqui avisar você que está acompanhando aqui o DigiShow Entrevista. Estou conversando com o doutor e presidente do Conselho Regional, o senhor Fábio Lúcio Costa. Mais uma pergunta sobre a COP. Você falou que o evento, mais ou menos de 10 e 13 dias, e a expectativa é de 50 a 80 mil pessoas. Qual a expectativa de geração de emprego para este evento aqui na cidade? Nós estamos muito focados nesse momento, tá certo, é a questão hoteleira, a questão do turismo, hoteleira, a questão de restaurante, a questão de transporte coletivo. A gente precisa, para você ter ideia, capacitar os nossos motoristas de táxi, de Uber, para o inglês, porque quando a gente fala
receber 50 mil, 80 mil de todo mundo, a gente vai ter aí um mundo muito eclético em termos de línguas. A gente precisa estar preparado para isso. E você imagine a gente preparar tudo isso e saber que a cidade vai estar fervilhando nesse sentido. E aí, quando a gente fala na questão turística, de hotel, a gente está preocupado e trabalhando nessa questão dos leitos. Há uma necessidade de ter espaço suficiente para atender. E a gente já pensou uma Mosqueiro bem preparada para até aquelas casas que estão em Mosqueiro lá, que serve de aluguel, para a gente poder hospedar as pessoas. A gente imagina um Círio, mas um Círio muito, muito grande. Por quê? O Círio já é enorme quando a gente recebe 2 milhões de pessoas na rua, mas a própria população recebe familiares para dentro de casa. Sim, tá? verdade. E aí a gente está recebendo gente do mundo todo, com detalhe, tá certo? Vem líderes de países, presidentes, primeiros ministros, reis, príncipes, de várias cidades do mundo todo, participar de uma COP. A gente precisa estar preparado para isso. Aí a geração de emprego está muito focado nesse momento do evento em si para essa questão turística, hoteleira, restaurantes. Prestação de serviço. Prestação de serviço de forma geral. Tá? E aí não se iluda. Tá? Aqui o restaurante vai ser atendido, uma farmácia vai ser utilizada. Então, quer dizer, mexe com toda a sociedade. E não só em Belém, né? Porque você pega Belém até Castanhal, acho que pode estar envolvida no evento, né? Quantos desses que estão visitando para nós não vão a Salinas para conhecer a nossa Salinas? Exatamente. Quantos não vão a Mosqueiro para conhecer Mosqueiro, tá? E a gente tem aí as cidades satélites que vão ser utilizadas com certeza absoluta. Mexe com a economia. Até porque alguns vão participar de alguns eventos específicos, reuniões específicas, e depois estão liberados e vão para... Né? Porque, na verdade, são 13 dias de eventos, né? Então, esses 50, 70 mil pessoas, eles não vão estar no mesmo dia. Eles vão durante o evento da COP. Exatamente. Aí tem oportunidade de conhecer Santarém, Bragança, Barcarena aqui do lado. É uma experiência, por isso que eu estou falando, do legado que a COP vai nos trazer em termos de Estado, tá certo? Sem dizer o quanto o Estado do Pará vai estar com todos os olhos, o planeta todo, jornalistas de todo o país, todo mundo vai estar aqui conosco, tá certo? Eu acho que foi um grande evento que a população do Estado precisa pensar, inclusive contribuir, não deixar o governo só cuidar disso, porque não tem braço, a iniciativa privada precisa se envolver, as instituições precisam estar juntas, as entidades empresariais precisam estar juntas, abraçar todo esse contexto, e aí a gente tem que parabenizar tanto o governo do Estado, como o governo federal e o governo municipal, que estão trabalhando junto, inclusive na questão de logística, de estrutura que está sendo feito para receber todo esse pessoal, né? Boa, bate-papo tá bom, viu? Bate-papo tá bom. Eu queria fazer mais uma pergunta para você sobre a questão da orientação do guia condominial. Como é que está isso daí, hein, doutor Fábio? A gente tem trabalhado bastante isso. O Conselho Federal criou uma comissão focada só na questão condominial. Inclusive, nós temos um paraense que faz parte dessa comissão. Nós indicamos para o Conselho Federal. E precisa se dizer o seguinte, hoje, administrar um condomínio, há uma necessidade obrigatória de ter um administrador. Tá? Ele precisa estar registrado, essa empresa de condomínio precisa estar registrado no Conselho Regional, porque, por lei, há uma necessidade que é obrigatória de ter um administrador. E aí, ampliando esse trabalho, a comissão que cuida dessa parte dentro do Conselho Federal, criou uma espécie de cartilha de orientação para as empresas que estão aí no mercado administrando condomínio. Em todos os sentidos, inclusive demonstrando como funciona essa questão da administração. A gente teve informação, para você ter ideia, que antes da pandemia nós tínhamos cerca de 35 mil empresas de condomínio funcionando no Brasil. Durante a pandemia e pós-pandemia, esse número cresceu para quase 130 mil empresas em todo o Brasil, de empresas que foram montadas para a administração de condomínio. E aí é uma necessidade de entender que quando há um crescimento nesse campo, há uma necessidade de ter administrador, porque é obrigado a ter um administrador lá dentro, tá certo? Ou seja, é um nicho de mercado
para o profissional de administração de especialização e começar a trabalhar. E houve uma necessidade de criar-se uma cartilha, dizer da necessidade e como é que funciona essa questão do registro dessas empresas e dos profissionais que cuidam disso. Quantas empresas nós temos hoje aqui no estado do Pará, trabalhando com esse segmento? Estima-se na faixa de umas 1.000 e poucas empresas em todo o estado. Ou seja, 1.000 e poucas oportunidades para administradores de trabalho, né? Para você ter ideia. Excelente. Como eu falei ainda há pouco, quando o papo, a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Então, eu queria abrir aqui agora o espaço para o nosso presidente do Conselho Regional de Administração, Dr. Fábio Lúcio Costa, para dar suas considerações finais, falar aqui para o telespectador sobre o CRA e também sobre as oportunidades de negócio futuramente. Ele já falou aqui sobre a COP, mas eu passo a bola para você fazer sua consideração final. Eli, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com você, me dirigindo a todos os telespectadores. Dizer que o Conselho Regional de Administração, nós temos uma sede que fica aqui no edifício Rogério Fernandes, no 23º andar. Está de portas abertas para receber não só os profissionais da administração, não só os estudantes de administração, mas que a sociedade que queira conhecer um pouco do Conselho. Nós temos conselheiros, nós temos colaboradores lá que podem, inclusive, demonstrar e mostrar como é que funciona no dia a dia o que é o Conselho Regional de Administração. E a você profissional, você estudante de administração, nos procure. Entre no site do CRA, crapa.org.br. Todas as informações estão disponíveis lá. Todos os nossos programas linkados ao Conselho Federal de Administração estão exposto lá no nosso site. Estamos de portas abertas para receber e falar que amamos a profissão de administração. Tanto é que eu sou formado em administração, tá certo? Sou administrador, com muito orgulho. Tudo que eu construí foi graças à administração. Mais uma vez, gostaria de agradecer. Muito obrigado pela sua participação. É isso. DigiShow Entrevista dessa semana fica por aqui e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento: Clinical Center. Tudo em um só lugar. A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar.